aí, meu amigo, minha amiga, seguidor, internauta, né? Seguidores dos nossos canais de notícia, as nossas plataformas na NASP, revistageralbahia.com.br, RG Bahia é o nosso site, e Revista Geral Notícias é o nosso programa diário aqui na plataforma RG Bahia Notícias no YouTube, né? Aquele abraço especial para você, obrigado por estar presente nesse nosso encontro marcado aqui todos os dias nesse canal, levando até você informações do que acontece no Brasil, na Bahia, na nossa região, na nossa Macarani, enfim, no seu dia a dia. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023, dia do baterista, dia da Revolução Farroupilha ou dia do gaúcho, dia do engenheiro químico, dia do funcionário municipal. Aos trabalhadores, né, efetivos estatutários, contratados, concursados da Prefeitura Municipal de Macarani e de todas as prefeituras da nossa região, aquele abraço e todo o nosso carinho e homenagem para vocês que estão aí acompanhando diariamente o programa RG Bahia Notícias. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vereadores do MDB de Tarantim estão bem próximos de terem seus mandatos cassados e se pronunciam. Em Macarani, reforço para a segurança. A cidade ganhou nova viatura policial. O vice-prefeito Elson e as vereadoras Dila e Pauline Porto foram receber lá em Ilhéus. Vergonha, falta de respeito. Ex-governador Rui Costa e atualmente ministro da República virou as costas para a imprensa para não comentar falta de segurança na Bahia que vem desde o seu governo. Falando em falta de segurança, violência está demais na região. Uma pessoa foi assassinada na manhã de hoje em Barra do Choça. E no esporte, a pedido dos desportistas, torcedores aqui de Macarani e da região, que nesse momento se juntam à seleção de Tapetinga, a única da nossa região a estar na disputa do Intermunicipal, a gente vai colocar para vocês os melhores momentos de Quaraci 2 e Tapetinga 2, pela segunda fase que definiu Itapetinga classificada para a próxima fase. Inclusive o narrador, vou falar só o apelido dele aqui, é de Macarani e é o garoto da vovó. Tudo isso e muito mais em destaque daqui a segundos aqui no nosso RG Bahia Notícias. Rapidinho. Muito bem, seguidores, seguidoras do RG Bahia Notícias, pois é, né? Hoje, como nós falamos, é quarta-feira, mais conhecido como Zeca-feira, né? Pessoal que tomou todas no final de semana, deu 2 dias de descanso para ressaca e hoje já tá ali, ó, de orelhinha em pé, né? Pensando em tomar aquela gelada. E tem motivos para isso, principalmente a gauchada, né? Hoje é dia do baterista, dia do funcionário público municipal, dia do engenheiro químico e dia da Revolução Farroupilha, de dia que corresponde também
ao Dia do Gaúcho. Será por quê, hein? O gaúcho tem um dia só para ele. O dia 20 de setembro, conhecido também como o Dia do Gaúcho, é feriado no estado do Rio Grande do Sul. A data recorda o início da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que ocorreu em 20 de setembro de 1835. Para o Brasil, marca a revolta civil mais longa da sua história. Durou 10 anos. Conhecido como Decênio Heróico, de 1835 a 1845, a revolta teve como cenário o Rio Grande do Sul, sendo por isso a data mais importante do calendário desse estado. Assim, o Dia do Gaúcho consiste numa homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha. Uma matéria especial para você entender o Dia do Gaúcho. No dia 20 de setembro se iniciava a Farroupilha. Farroupilha é um levante que aconteceu no século XIX e que foi um momento em que o Brasil esteve próximo a se fragmentar. Era um risco de que acontecesse com o Brasil o mesmo que havia acontecido com a América Espanhola, que, como vocês podem olhar pelo mapa de hoje, acabou se transformando em diversos países. Naquele momento, o projeto de república já se apresentava. Inclusive, uma das explicações para a fragmentação da América Espanhola foi exatamente a opção por repúblicas. Alguns afirmam que o fato de nós termos feito nossa independência e nos tornado uma monarquia foi muito importante para garantir a centralização, até que mais tarde pudéssemos finalmente proclamar a nossa república. A Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ela acontece naquele momento do chamado período regencial, momento em que o Brasil foi realmente sacudido por diversas revoltas. Algumas eram apenas revoltas contra a regência, mas algumas realmente tinham como opção a criação de uma república, de um sistema republicano. Num primeiro momento não havia objetivos separatistas, mas essa questão regional ela já era bem forte no Rio Grande. Eu digo isso, inclusive, porque desde a Guerra Cisplatina da década anterior, que vai de 1825 a 1828, havia uma certa tendência de culpar o Rio Grande pela derrota brasileira e pela perda da sua província diante da guerra com os argentinos. Além disso, durante a regência, nos primeiros momentos, nós temos a implantação de um sistema liberal. Só que esse sistema liberal ele vai dando autonomia às províncias. E essas províncias passam a cobrar impostos, cobrar taxa, uma autonomia fiscal. E nesse contexto, o Rio Grande ele tinha uma vocação de abastecimento interno. Não era uma produção para o mercado externo. Então isso vai criando certas dificuldades, principalmente relacionada ao comércio do charque. E esse charque começa a ter dificuldades para concorrer com o charque argentino, por exemplo. A revolta ela foi a mais longa da história brasileira, durou entre 1835 e 1845. Entre os principais líderes eu destacaria Onofre Pires, Davi Canabarro, Bento Gonçalves e o internacional Giuseppe Garibaldi, que seria considerado o herói dos dois mundos, porque além de ter sido um líder importante na Revolução Farroupilha, mais tarde seria um líder importante na própria unificação italiana. Um dos pontos também que vale a pena destacar é que durante o conflito houve a participação intensa de negros, indígenas também, que participaram tanto de um lado quanto do outro. Esses negros, a maior parte escravos, sonhavam que após a vitória Farroupilha, eles ganhariam a liberdade. Foi proclamada a República Rio-Grandense. E, é claro, adotaram logo uma bandeira, a bandeira tricolor, verde, amarela e vermelha. Além disso, também compuseram um hino nacional para a República Rio-Grandense. Logo após a proclamação, em conflito com as forças do Império, tropas farroupilhas acabaram sendo derrotados e
Bento Gonçalves foi preso, levado para o Rio de Janeiro e depois transferido para a Bahia. Depois de uma série de tentativas, Bento Gonçalves acaba conseguindo fugir. É claro que ele recebeu ajuda de liberais da Bahia, muitos ligados à maçonaria. Inclusive, esse grupo que ajudou Bento Gonçalves na sua fuga foi responsável por um levante na Bahia conhecido como Sabinada. A reanexação da província, que deixava de ser República Rio-Grandense e voltava a ser uma província do Império, veio por meio da Paz de Poncho Verde. Com essa paz, que acontece em março de 1845, vários militares que participaram, grande parte dos militares, é claro, não descontava a alta oficialidade, né? Esses grupos vão ser anexados ao exército do Império. Ficamos por aqui. Ok, gente? Um grande abraço. E vale lembrar que não só Macarani, mas toda a região ganhou nos últimos 30 anos uma leva de gaúchos que vieram para cá trazidos pela a empresa, né, Azalevo Cabrais, e que acabaram também estabelecendo uma comunidade gaúcha na nossa região. E por aqui alguns fincaram, né, residência, trouxeram famílias e estão por aqui até hoje. Nossas homenagens a vocês, gaúchos diretos ou descendentes, e que estão contribuindo para o crescimento da nossa cidade e da nossa região. Sejam sempre muito bem-vindos. E agora vamos a um fato regional que está dando o que falar. Vereadores de Tarantim estão bem próximos de terem seus mandatos cassados e se pronunciam. 3 vereadores da cidade de Tarantim estão atualmente no centro de uma polêmica que tem agitado os 4 cantos da região. O motivo é uma ação que está transitando em julgamento no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Já não é mais de caráter regional não, viu? É lá no TSE. E que pode resultar na cassação desses representantes. A denúncia que paira sobre o MDB, o antigo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e ao qual os vereadores envolvidos, Hilton, Jefferson Mototáxi e Naninho, pertencem, alega o uso de candidaturas feministas fictícias nas eleições de 2020, uma estratégia que teria como objetivo roubar a cota de gênero estabelecida pela legislação eleitoral. Ou seja, colocaram-se candidatas laranjas lá e essa cota destinada a elas foi preenchida por esses 3 vereadores. Até o momento, a situação é preocupante. O placar, até o final da noite de ontem, era de 2 votos a favor da cassação, contra, né, nenhum. Né? A ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, olha bem, Carmen Lúcia e Xandão, já proferiram seus votos a favor da cassação dos mandatos dos vereadores em questão. A decisão final que definirá o destino político dos vereadores Hilton, Jefferson Mototáxi e Naninho depende agora da maioria dos ministros do TSE. Se a maioria decidir pela cassação, esses representantes eleitos em 2020 perderão seus mandatos, abrindo espaço aos seus suplentes. O vereador Naninho se pronunciou sobre a possibilidade enorme nesse momento do seu mandato ser cassado. Gostaria de dizer e explicar à população de Tarantim que estamos sendo afastados do cargo de vereador, possivelmente afastados,
porque já tem 2 votos dos ministros do Supremo. E muita gente pediu para mim não discursar nessa sessão falando sobre esse assunto, mas eu acredito que só tem até quinta-feira para esses ministros votarem. E eu não teria a oportunidade de falar em uma sessão seguinte, porque imediatamente quando eles fazem a votação, eles estão dando a sentença. Isso não está acontecendo só em Tarantim, está acontecendo em todo o Brasil. E vou explicar, e peço até ao senhor presidente, se eu extrapolar um pouco o tempo, que deixe eu terminar, para explicar à população de Tarantim que surgem muitos comentários maldosos, e todos de Tarantim conhecem a conduta dos nobres vereadores que estão sendo afastados, que podem ser afastados. Surgiu logo no decorrer, quando a gente assumiu este mandato, que eu já estou no 2º mandato, uma ação judicial movida por pessoas que não se contentam ficar fora do poder, que querem voltar a qualquer custo, alegando simplesmente a cota de gênero, dizendo que existe uma lei não, para ser bem simples, talvez a gente fale algumas palavras e as pessoas não entendem o que está acontecendo. Mas toda candidatura, o partido precisa ter uma cota de mulheres. E, porém, toda eleição é feita dessa forma. E não foi diferente na eleição passada. Faz parte do MDB e ali foi colocado algumas candidatas que dizem que queria ser candidata e postularia uma vaga na Câmara de Vereadores. E ali teve 2 mulheres no MDB que tiveram cada uma um voto. Agora eu fiz uma pergunta aos nobres vereadores, ao nobre vereador Jefferson e ao nobre vereador Hilton, que talvez a gente pecou na eleição passada. A gente teria que ter feito campanha para 2 pessoas, não só para a gente só. Teria que fazer para 2. Porque nós estamos sendo afastados do cargo de vereador porque uma determinada pessoa teve um voto só. E aí os ministros entendem que isso é uma candidatura laranja. E até quinta-feira, como eu disse, a todos que me ouvem neste momento, que faltam ainda 5 ministros para votar. E pelo que eu acompanho, esses tipos de processo no TSE, eu acredito que eles acompanharão o voto da relatora. Quem também não se furtou a falar sobre o assunto foi o vereador Hilton, que também falou, e também o vereador Jefferson Mototáxi. Vamos assistir ao vídeo deles. Sai muitas especulações, né, dizendo que a gente fez coisa errada, foi corrupção, blá blá blá, muita coisa sai. Assim como ele expressou ali, eu vou traduzir algumas coisas aqui, que assim como ele expressou, dizendo que nós pode ser cassado, nós não perdemos o nosso mandato, né? Mas para Deus nada é impossível. A gente está nas mãos de Deus, porque eu tenho fé em Deus, né? E a minha família também está me abraçando nessa causa. Muitos amigos. Quero agradecer todas aquelas pessoas que estão orando por mim, não só por mim, mas pelos 2 colegas também que estão passando o mesmo problema, né? Agradeço no fundo de coração. Assim como o colega disse, se nós perdermos o nosso mandato, falo para ele a mesma coisa, a gente sai aqui de cabeça erguida, viu? De cabeça erguida. Muitos estão pensando que a gente vai perder o mandato, a gente vai baixar a cabeça, está muito enganado. A gente sai mais fortalecido, mais ainda, se por acaso a gente cair e perder o mandato. Mas quero dizer a todos vocês que quando a gente sai candidato, a gente tem que filiar um partido. E a gente filiou o partido do MDB. O mandato não é de Jefferson Mototáxi. O mandato pertence ao partido. Quando o partido cai,
quem tiver filiado no partido, todos caem também. Infelizmente, tanto eu como o vereador Graziano e o vereador Hilton Rocha era filiado ao MDB, fomos eleitos pelo partido. E, infelizmente, por ironia do destino, né, a gente pode ser caçado por conta pelo partido, pelo índice de mulher, né, que cada uma mulher teve um voto. O que nós tínhamos expectativa de nós ganhar essa causa, porque ele só estava caçando mulheres que não teve 0 votos, né? Então a gente tinha essa expectativa. Assim como o vereador que me antecedeu colocou, a gente ganhou a primeira instância aqui em Tarantim, ganhamos em Salvador, e infelizmente, né, a gente já tem 2 votos contra a gente, né? Mas Deus está no comando de tudo, né? Eu já entreguei nas mãos de... Porque se você... De nada, colega. Assim como eu voto meu raciocínio, quero agradecer no fundo de coração todos os meus amigos, não vou falar nem eleitores, não, amigos. Tive 367 amigos que confiaram em mim. E eu garanto, representei com unhas e dentes aqui nessa casa, com humildade, na minha campanha, que eu sempre disse aqui nessa casa, foi uma campanha humilde, de pés no chão. Muitos não acreditavam em mim. Apenas quem é esse mototáxi para chegar aqui nessa casa? Quem é aquele Jefferson? Quem é mototáxi? Mas para Deus, nada é impossível. E agora vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com os assuntos da nossa cidade. Tem esporte, tem polícia e tem um episódio vergonhoso do ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa, que virou as costas quando lhe perguntaram sobre a falta de segurança no estado. Já já. Hoje, Dr. Lúcio Borba nos convocou a entender por que o Labo aposta na química seca para a leitura dos seus exames. Então, a química seca, ela é especialmente interessante para o laboratório por causa da nossa filosofia de trabalho. O próprio nome já diz, né? O fato de não usar água, esse equipamento ajuda a preservar a natureza como um todo. Além disso, não sofre alguns interferentes, né, que a gente tem, tanto na água, como a presença de íons, como também na própria amostra de sangue, que pode ter alguns interferentes, como lipemia, hemólise, e o exame realizado na química seca não sofre esses interferentes. Continue nos acompanhando para ficar por dentro dessa tecnologia revolucionária. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso RG Bahia Notícias desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Foi rapidinho, né, o nosso intervalo. Pois é, muito obrigado você que se segurou aí na poltrona, você que continuou, né, no celular. Claro, a gente vive de publicidade. E se você não assiste os nossos anunciantes deixam de nos patrocinar e a gente acaba sendo obrigado a parar os nossos serviços por falta de aporte financeiro. Então, obrigado você. Cada vez que você assiste o nosso programa aqui no YouTube, que você se inscreve, que você curte, que você compartilha, você está contribuindo para a manutenção do nosso trabalho e fazendo com que nos esforcemos ainda mais para levar até você um produto de qualidade, informações de grande valia no dia a dia do estado, da região e principalmente da nossa cidade. Falando em nossa cidade, reforço para a segurança do município.
Macarani foi contemplada com a nova viatura para o 5º pelotão. E quem esteve lá para receber essa nova viatura, representando a prefeita Selma Souto, ontem em Ilhéus, foi o vice-prefeito Elcio Evangelista, juntamente com as vereadoras Pauline Porto e Edilene Maria Dila. Também o comandante da 8ª Companhia de Polícia Militar de Tapetinga, Aelson, e também o comandante dos pelotões, o tenente Nízara. E já que o assunto é segurança pública, o ex-governador Rui Costa e atualmente ministro da Casa Civil virou as costas para não comentar a falta de segurança na Bahia. Em um episódio estranho, vergonhoso, totalmente desrespeitoso, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, e hoje ministro da Casa Civil, em uma coletiva de imprensa onde estava falando sobre as questões do Estado e do seu ministério, ao invés de dar uma resposta, no mínimo um pouco mais educada, quando questionado ou instigado a comentar sobre essa questão da falta de segurança na Bahia, simplesmente virou as costas, não disse nada e só respondeu a palavra "não sou mais", com a frase "não sou mais governador, fui". Ministro, só a última pergunta sobre a violência na Bahia, subiu para 7 o número de mortes. Não, ministro, mas o senhor foi governador, ministro. Que pegou mal, pegou muito mal, até porque essa questão da falta de segurança vem recebendo críticas desde o seu governo. Então, ele poderia pelo menos ter se dignado a responder que tudo está sendo feito, mas não, virou as costas e disse fui. Agora, falando de coisas mais amenas, está acontecendo e todo mundo sabe disso, o campeonato anual intermunicipal de futebol de seleções do interior 2023. E única representante da nossa região, quando eu digo nossa região é no médio sudoeste, do nosso território do médio sudoeste, a seleção de Tapetinga no último domingo foi a Quaraci, depois de ter ganhado a chamada partida de volta, por 3-1, foi a Quaraci e lá conseguiu o empate em 2-2, o que lhe garantiu a classificação para a próxima fase. E atendendo o pedido dos desportistas aqui de Macarani, para que a gente tentasse buscar mais informações e acompanhar melhor daqui para frente a nossa seleção representante regional, nós fomos buscar, junto inclusive ao pessoal da TV Catulé, que transmite todos os domingos os jogos da seleção de Tapetinga, os melhores momentos dessa partida, inclusive com a narração de um garoto da revelação esportiva aqui de Macarani, que é o jovem Aylan Nízara, carinhosamente apelidado por esse que vos fala, narrador Antônio Araújo, que hoje está aposentado dos microfones, de garoto da vovó. Vai autorizar Ezequiel Souza Costa. Momento de atenção e expectativa agora em Coaraci. Tá com pinta de Juninho, hein? É ele quem vai. Pé direito na bola, bateu, desvio, olha o gol! Gol! É da Tricolor!
tricolor do Sudoeste, é de Itapetinga, Juninho! Abre o placar no Barbosão. Jogados 4, quase 5 da primeira etapa. Juninho na bola, ele bate bem e bateu. Houve um desvio no meio do caminho, matando o goleiro Tisco, e ela foi morrer na rede. Juninho, número 22, alô Juninho. Gel fala já, Guaraci tenta, Zói tá de frente pro gol, vai fazer, bateu, olha o gol. Gol! De Coaraci, Zói, camisa número 9, empata o jogo no Barbosão para Coaraci. Jogados 7 minutos do primeiro tempo, bola tocada, trabalhada, e aí lançamento na frente para o Zói. A defesa de Itapetinga não conseguiu cortar, e ele ficou livre de frente para o goleiro Alisson. E aí, com calma, categoria, bateu, rasteiro, sem chances para o goleiro Alisson. Zói, camisa 9, a rede. Alô, Zói! Pode compartilhar a alegria, a emoção com toda a galera de Coaraci em todo o Brasil. Coaraci empata, Zói, camisa 9, a rede. Gustavo levanta a bola para o ataque. Robinho tira de cabeça. Diego. Pro Diogo. Bom passe pro Igão. Ele tá sozinho no meio de 2 marcadores de Coaraci. Mesmo assim prevalece com a bola o Igão. Abre boa bola ali no meio com o Rian. Domina, pisa, pensa. Lento, faz o toque aqui do lado esquerdo com o Igão. Domina no peito, coloca no chão. Boa bola na esquerda. Lucas Pinho cruzou, é pra fazer, olha o gol! Gol! De Itapetinga, Diogo Ceará, camisa número 18, desempata no Barbosão em Coaraci. 37 minutos de bola rolando no segundo tempo. Lucas Pinho cruzou na medida, na pequena área. Diogo sozinho desviou pra rede. Alô, galera da Tricolor do Sudoeste, comemora, fanáticos, comemora, galera de Itapetinga. O Diogo, pode compartilhar, tá? Olha aí, Coaraci chegando pra empatar, olha o gol! Gol! De Coaraci, Bafana, camisa número 19, empata o jogo no Barbosão em Coaraci. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Salles avançou para a próxima fase da competição após vencer o primeiro duelo no estádio Primaverão por 2-0. Na próxima fase, o Touro do Sudoeste enfrenta a seleção de Feira de Santana, que avançou na competição após vencer Biritinga fora de casa por 1-0. É assim que nós encerramos também o nosso programa desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, agradecendo primeiramente ao Criador do Universo por mais uma vez ter nos permitido realizar o nosso trabalho, agradecendo a nossa maquiadora, a Sandy Silva, aos nossos repórteres Karine Barbosa e Erickson Araújo, que é também o nosso técnico e editor de vídeo, e agradecendo vocês pelo carinho de estar todos os dias conosco nesse encontro marcado. Curta, compartilhe, né, e se inscreva no nosso canal. Nós estamos trazendo a cada dia mais inovações. Semana que vem teremos já mais novidades aqui no nosso programa, e tudo isso porque você está correspondendo aos nossos esforços para fazer um programa cada vez melhor. E lembre-se, no baralho da vida não existe carta marcada. Existe você, e para Deus é você que importa.
você é o as. Em pé.